resposta à escalada de violência contra as mulheres, o governo lançou um Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Ele estabelece um compromisso entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para enfrentar a violência contra mulheres e meninas. O objetivo é tomar medidas protetivas mais rapidamente e que funcionem de verdade. Menos tempo entre a denúncia e a proteção efetiva da mulher. Com decisões judiciais, polícia, assistência social e rede de acolhimento agindo coordenadamente. O pacto também dá atenção especial para a população que sofre mais riscos: mulheres negras, indígenas, quilombolas, periféricas, do campo, com deficiência, moradoras de áreas remotas ou em maior vulnerabilidade. Os números evidenciam a urgência desse enfrentamento. Em 2025, o país bateu recorde de feminicídios, quase 1.500. E esse número deve ser ainda maior porque nessa estatística não estão as ocorrências de dezembro em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo. Desde 2015, quando houve a tipificação do crime de feminicídio, quase 14 mil mulheres foram assassinadas em todo o país. São 4 mulheres mortas por dia em contextos de violência doméstica, familiar ou motivados por misoginia. O crime contra mulheres por razões de gênero tem penas de 20 a 40 anos de prisão. Com agravantes, a sentença pode chegar a 60 anos, tornando o feminicídio o crime com maior punição prevista na lei brasileira. Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, tá começando mais um videocast em detalhes e aqui a gente sempre de segunda a sexta-feira analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a jornalista, também nossa companheira do ICL Notícias, primeira edição. Só que já veio aqui no Em Detalhes algumas vezes conversar comigo, que é a Adriana Ferreira Silva. Adri, bem-vinda. Muito que prazer obrigada, Gabi. É sempre um enorme prazer vir aqui conversar contigo. Aliás, eu estreiei no ICL aqui, É né? verdade. Então tem Verdade seja dita, o Em Detalhes te descobriu primeiro. O Em Detalhes me descobriu, eu tenho o Em Detalhes no coração. A gente também. Que bom que você veio, ainda mais para falar sobre esse pacto dos três poderes contra o feminicídio. É talvez um dos assuntos mais preocupantes hoje que a gente precisa levar para o debate nas eleições, para ações efetivas, na verdade. Então, esse foi um projeto que, desde o começo do ano, o governo federal estava anunciando que faria esse gesto em apoio, vamos dizer assim, às mulheres e ao combate à violência contra a mulher. Para quem não acompanhou, foi realmente um ato bastante simbólico. A gente teve a presença do presidente da Câmara, do Senado, começou com uma fala da primeira-dama, a Janja, trazendo uma história, né, indo muito para a sensibilidade, para o pessoal, para um exemplo muito concreto da nossa realidade, dizendo, olha, poderia ser qualquer pessoa, eu, vocês que nos escutam, pessoas que estão aqui. E cada um fez uma fala em apoio às mulheres e o quanto é urgente essa luta contra o feminicídio. Mas foi um pacto que foi lançado inicialmente com falas direcionando para uma prevenção, para uma proteção, responsabilização. E eu senti uma falta, Adriana, e aí isso para a gente começar a falar de uma maneira mais geral, depois a gente pode ir destrinchando alguns pontos, mas senti falta de ações mais concretas, efetivas, ações práticas do que vai ser feito para combater o feminicídio nesse ano de 2026. Como é que você enxerga esse ato? Tem mais um efeito simbólico? Tem sua importância, tem sua relevância, claro, mas falta uma destinação de verbas, contratação de pessoal, não sei qual que é o caminho exato, mas faltou ação prática anunciada nesse evento? Gabi, eu acho que ainda falta ação prática.
Eu acho importante que esse pacto tenha sido criado, que esse evento tenha sido lançado, em especial porque ele trata da prevenção ao feminicídio. Porque não adianta, quando a gente fala o feminicídio hoje é o crime que tem as maiores penas no Brasil. Uma pessoa que comete feminicídio, ela pode ficar presa de 20 a 40 anos. Não existe nenhum outro crime que tenha uma punição tão alta. Mas não adianta a gente prender a pessoa por 20 anos, 30 anos, 40 anos, depois que aconteceu o feminicídio. O que a gente precisa fazer são ações para prevenir o feminicídio. Então, nesse sentido, me parece que o pensamento ali, o plano do governo federal está correto. Então, é um pacto de prevenção ao feminicídio. Vamos criar ações para prevenir o feminicídio. Quais ações? A gente ainda não sabe, né? Todos os ministérios estão envolvidos. Foi um evento que teve a participação de representantes de todos os poderes. Acho que é muito importante o presidente Lula e o governo federal, eles lançarem um projeto como esse, porque aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, onde houve o maior número de casos de feminicídio em 2025, a gente não vê ações concretas. Então, temos cabine lilás, temos delegacia da mulher, temos O que mais, né? E por que os números continuam crescendo? As especialistas sabem, porque os números continuam crescendo, vão aumentar ainda muito mais, porque os casos ainda são subnotificados. Por que cresceu 300% desde 2015 até agora? Porque antes nem se levava em consideração que mulheres morriam pelo fato de serem mulheres, né? Voltando à sua pergunta, a gente quer saber o que vai ser feito agora, né? Então criou-se um pacto, vai ter uma comissão, o Ministério da Mulher está à frente, todos os outros ministérios. Mas e aí? Quanto vai ter de dinheiro para investir? Quais são as ações que vão ser feitas? Então, a gente precisa de mais informações. E aí, né? Quais são os próximos passos? Porque eu acho que sim, esse tem que ser o tema da eleição. Não é possível que tantas mulheres, foram 1.470 casos no ano passado, né? Sejam mortas pelo simples fato de serem mulheres. As mulheres são a maioria da população e é isso aí, fica por isso mesmo. Abre uma delegacia da mulher aqui, outra colar e tá tudo resolvido? Não tá, né, Gabi? Exato, eu acho muito importante você ter citado a quantidade de casos que a gente tem aqui de feminicídios em 2025. No ano passado, esses números foram apresentados e foi, assim, estarrecedor. São 4 mulheres mortas por dia por feminicídio em 2025. É uma média que se mantém alta, então representando o maior número na década e evidenciando também essa persistência do crime, mesmo quando a mulher, ela tem a medida protetiva. Sim. Esse é um ponto fundamental que você coloca aqui. Esses homens, ou enfim, os agressores, estão sendo presos pelo feminicídio. No feminicídio, a gente está falando de um crime em que a mulher já morreu, em que não há mais o que ser feito para salvar a vida dessa mulher. Agora, falar de prevenção, acho que é o ponto principal e talvez o maior gargalo que a gente tenha hoje, né, Adriana? Sim, quando a gente Gabi. fala sobre Sim, violência contra sim. a mulher. E aí, quando a gente fala de prevenção, aí a gente conversa com muitas especialistas, né? Promotoras, advogadas, todo mundo é unânime quanto a isso. Aqui no Brasil a gente tem uma das melhores leis de enfrentamento à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Isso reconhecido pela ONU no mundo. Mas nós ainda somos uma sociedade muito machista. Não é um privilégio do Brasil, né? A gente sabe que a América Latina, no geral, é muito misógina, muito machista, muito patriarcal. E essa desigualdade que existe entre homens e mulheres é que cria o cenário para que o feminicídio aconteça. Então, quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando de desigualdade salarial, educacional, de acesso,
né? A gente sabe que as mulheres em situações de maior vulnerabilidade são também as principais vítimas do feminicídio. Todo mundo é vítima do feminicídio. Feminicídio não tem classe social, mas, assim, a maior parte são pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, uma mulher que é casada e vive uma situação de violência psicológica, que evolui posteriormente para uma situação de violência doméstica até chegar no feminicídio, essa mulher, muitas vezes, ela não pode sair da casa dela porque ou ela não tem trabalho e ela vai sair dali, ela tem filhos, ela vai para onde? Ou se ela tem trabalho, ela pode não dar conta de sozinha garantir o sustento da família. Às vezes ela não tem educação, ela não tem rede de apoio. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Quando a gente fala da prevenção. Então, eu acho que a prevenção, o presidente Lula, numa das falas dele hoje, ele falou sobre, no Dia da Mulher, como se deve tratar o tema nas escolas, enfim. Eu acho que esse é um tema que deveria estar no currículo de todas as escolas. Porque os meninos, eles são educados no Brasil para reproduzirem o comportamento machista dos pais, das mães. Ainda também. Mais com essa bolha Red Pill. Exatamente, exatamente. Então tem uma coisa que é importante que as especialistas dizem que, bom, tem dois fatores, né, para essa percepção do aumento do caso. A primeira o crime nem existia, então todos os crimes que ocorreram antes de 2015, né? A gente não sabia que, né, não entrava ali como feminicídio. A partir do momento que passa a ser registrado como feminicídio, aí vem, né? Então tem mais notificações, ainda que seja subnotificado, todas estão de acordo. Então tem muito mais feminicídio do que realmente aparece, do que esses 1.470, porque tem crime que não é registrado como feminicídio, tem subnotificação, enfim. Então a tendência, todas as pessoas que trabalham no enfrentamento à violência de gênero concordam que esse número ainda vai subir muito. Mas para além disso, elas também dizem que os crimes estão cada vez mais violentos. Então, a gente assiste agora em tempo real. Basta ver, a gente teve casos de uma mulher que levou 61 socos dentro de um elevador, no rosto, né? Ou o ex-marido que foi até a pastelaria e atirou com 2 armas contra a ex-mulher. Ou o emblemático e triste caso da Tainara, que foi arrastada embaixo de um carro, e principalmente os crimes, eles tentam atingir muito aquilo que representa a feminilidade. Então, o rosto, órgãos genitais, peito, tudo isso, né? E de uma grande violência, extrema violência. Então, a gente tem um caldo cultural. E por que isso acontece? Porque as mulheres se emanciparam nos últimos anos. Nas últimas décadas, a gente vem, né? De um lado, a gente tem os movimentos feministas, né? Isso desde o início do século XX. A gente tem os ativismos, movimentos feministas ali batalhando, né? Por igualdade de gênero, igualdade salarial, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, liberdade sexual, enfim, né? Que as mulheres tenham direitos plenos sobre os seus corpos, tenham os mesmos direitos que os homens. E de outro, a gente tem uma sociedade super machista, patriarcal, masculinista, que não está preparada para encarar essa mulher aqui. E aí o que a gente vê é isso. A gente vê meninas muito jovens submetidas a rapazes, né? E eu acho que isso é muito preocupante, porque a gente vê uma nova geração reproduzindo um comportamento que é de uma geração mais velha, que a gente achava que era, né, um comportamento que estava ultrapassado. Então, muitos crimes de jovens matando meninas mais jovens ainda. Jovens perseguindo meninas mais jovens ainda. Jovens, né? E começa com aquilo, começa no namoro. Começa com, você não pode usar essa roupa. É melhor você não ter essa amiga. Eu quero ver as suas redes sociais. Eu quero a senha do seu celular. Eu quero ver para quem está mandando mensagem. E isso vai escalando ao ponto de a mulher não poder ter amigo, a mulher não poder sair de casa, a mulher não poder trabalhar, a mulher não poder estudar, enfim.
Então, eu acho que é nisso aqui que a gente tem que trabalhar. Porque quando chega aqui no feminicídio, não adianta prender por 20, 30, 40 anos, porque a outra pessoa já morreu. Entendeu? A gente tem que prevenir isso aqui. O problema tá aqui. Tá nesse caldo todo que o Lula mencionou, né? Dessas políticas de prevenção que agora a gente tem que cobrar que realmente sejam colocadas em prática. Eu concordo absolutamente, porque estava ali, e acho que isso é importante, apareceu também no discurso do presidente Lula. Ele fez um discurso forte, trazendo para o cotidiano também, para como os homens, eles querem sair, por exemplo, para o futebol, para ir tomar sua cerveja, e as mulheres não podem. Por que que as mulheres? Aí ele pergunta, por que que as mulheres não podem ir numa festa com as suas amigas? Por que que elas não podem usar as roupas que elas querem e a gente pode? Ele fez algumas comparações didáticas do que acontece na violência cotidiana, porque o agressor de mulheres, ele não vai, desde o começo do namoro, chegar, eu acho que você explicou isso muito bem, e dar um tapa Não, na mulher. é progressivo. Isso é gradação. Vai começar com a violência psicológica, ou então na agressão verbal. Isso vai escalar para uma agressão física só lá na ponta. Exato. Mas antes disso, várias outras agressões Vão acontecem. acontecendo. E nós, como sociedade, também não estamos preparadas para lidar com isso. Eu digo isso porque eu aprendi muito justamente quando eu passei a fazer cobertura de violência de gênero. Aprendi a como a gente tem que desde como a gente tem que falar com a vítima, né? Até uma coisa que quem fala muito sobre isso é a Marina Ganzaroli, que é a advogada, presidente do Me Too Brasil. Marina fala que a gente tem que tomar muito cuidado quando uma amiga, por exemplo, ela vem desabafar sobre um comportamento do companheiro ou do namorado, e a nossa fala é sempre de, mas como você foi se meter numa situação dessa? Você, aquela frase clássica, né? Você tem o dedo podre. Ou você não pode admitir. Você não pode admitir. Culpar essa mulher. A gente tá culpando a mulher pelo comportamento do parceiro dela. E o que vai acontecer? Ela vai parar de te procurar. Ela vai parar de falar com você. Entendeu? Ela vai passar a viver as violências sem falar com você. E vai perder essa ponte, vai perder a pequena rede de apoio que ela tem. O isolamento. Ela vai ficar isolada. E o isolamento, a gente sabe os casos de feminicídio, de violência contra a mulher aumentaram muito durante a pandemia, por exemplo, porque as mulheres estavam trancadas dentro de casa com seus agressores, né? Assim como aumentou o número foram altíssimos os índices de violência sexual contra crianças e meninas, porque estavam presas dentro de casa com os seus agressores. Então, o que a gente tem é que criar estratégias para que essas mulheres se sintam seguras para buscar ajuda, ou até para reconhecer que estão vivendo situações de violência. Porque a situação de violência contra a mulher, em geral, ela vem mascarada, Gabi, por eu faço isso porque eu gosto de você, né? Não usa essa roupa. É um cuidado. É um cuidado, né? É um cuidado. Não, eu faço isso porque eu gosto de você. Eu faço isso porque... Não, eu perdi a cabeça porque fiquei nervoso. É o famoso arrependimento que vem depois, né? Todo arrependimento, eu me exatamente. Excedi, me perdoa. Exatamente. E a mulher perdoa e volta para aquele ciclo de agressões. E volta para aquele ciclo de agressões. E aí em muitos casos, quando a mulher finalmente percebe, isso já passam depois de décadas de relacionamento, ela percebe e ela tenta sair, aí ela não consegue, né? Ela não consegue porque ela é perseguida, ela não consegue porque ela não tem uma rede de apoio, ela não consegue porque não adianta você botar uma tornozeleira eletrônica. Tem que ser mais do que isso. A gente precisa criar programas também para que esses homens, esses rapazes, esses meninos, a gente não pode simplesmente trancar numa jaula e falar você vai ficar aí para sempre e não vai mais se relacionar em sociedade. Não. Essas pessoas têm que voltar a se relacionar em sociedade. Ou elas vão, ou esses meninos, ou enfim, posteriormente virando agressores, eles vão ficar na bolha, conversando com outros agressores. Exatamente. Nessa bolha red pill, muitas vezes, que incentivam esses comportamentos.
Exatamente. E é algo que se retroalimenta. Né? Exatamente, é uma coisa que se retroalimenta. Então, por isso que eu sempre falo que a questão do feminicídio no Brasil, ele passa por todos os âmbitos. Ele passa pela educação, desde o princípio. Eu sei, não tô falando de a gente ficar naquela bobagem de menina veste rosa e menino veste azul. Mas a gente tem que socializar essas crianças a compreenderem que meninas e meninos são iguais, têm os mesmos direitos, podem fazer as mesmas coisas. E meninos não têm ingerência nas meninas. E meninas não têm ingerência nos meninos. E a gente tem que aprender a fazer isso de uma maneira que os meninos também se sintam acolhidos. Porque, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que tem um filho de 7 anos, que estudou numa escola progressista, e numa das aulas eles estavam estudando sobre mulheres cientistas. E quando ele voltou para casa ele falou: mãe, por que não fala de homens cientistas, né? Como é que você explica para uma criança de 7 anos que, olha, a gente está falando agora de mulheres cientistas porque durante décadas a gente só falou de homens e tal e tal. Então, até isso a gente tem que ter uma sensibilidade, porque esse menino de 7 anos, ele não tem responsabilidade sobre o pensamento patriarcal que foi criado para, né? Então, vem nesse nível a complexidade, Gabi. Os professores têm que estar preparados para tratar desse tema. E esse tema tem que ser tratado nas escolas, na educação. E nas famílias, principalmente, né? A reprodução, esses meninos todos, em geral, eles reproduzem o comportamento que eles veem o pai ter, o tio, o avô, enfim. Eu acho essa sua fala fundamental e eu tenho observado. Eu acho que muitas vezes a gente ter, por exemplo, filmes, novelas, enfim, acessos que podem ser didáticos nesse sentido são importantes. Agora, no BBB, o Juliano Floss tem sido muito falado. Eu vejo nas redes sociais as pessoas falando sobre a sensibilidade que ele tem, porque ele é um garoto jovem que chora, né, que expõe os seus sentimentos, que consola amigas dentro do programa. Que tem uma postura completamente diferente daquela masculinidade tóxica de um outro personagem que tem lá, que é o Jonas. E eu já vi alguns vídeos, inclusive, de comparando as ações. O Jonas sendo um homem de 40 anos, que faz piadas, inclusive puxando pela feminilidade, quando ele quer menosprezar o Juliano. E ele se coloca dessa maneira, assim, sem nenhuma vergonha. Porque é algo que a sociedade repele também, né? E coloca isso como um comportamento feminino. O comportamento do cuidado é um comportamento feminino. Sim. Então, acho que quando a gente fala também de humanizar esses meninos, de trazer esses meninos para essa conversa, de ouvi-los, né? E de acolher esse sentimento, também passa por isso, de entender que é uma discussão de toda a sociedade e de meninas e meninos, Exatamente. né? De educação coletiva nesse Exatamente, sentido. dos meninos entenderem o motivo pelo qual é preciso hoje falar sobre mulheres cientistas, para que meninas possam se ver nessa posição e não sejam destinadas apenas às profissões de cuidado ou de ensino, como vem acontecendo nas últimas décadas, né? A partir do momento em que as mulheres puderam estudar, ter acesso ao mercado de trabalho, porque nem isso tinham. Mas também deixar muito claro para esse menino que ele pode chorar, que ele pode sim se sentir sensível pelo fato de não estarem falando de meninos em determinada situação, e tá tudo bem, né? Esses meninos também têm que ser acolhidos. É uma mudança de comportamento tão radical, Gabi, que como a gente, são problemas estruturais que a gente carrega, né, aqui no Brasil, interseccionalmente. E acho que a gente está falando de pontos positivos do lançamento desse pacto, para além de estarem ali os presidentes das duas casas do Congresso Nacional, também a Gleisi Hoffmann, ministra, anunciando a criação de um comitê contra o feminicídio, ainda sem esses detalhes, que é o que a gente quer saber, como é que a aplicação dos recursos vai ser feita, porque você até citou, né, Adri, no começo da nossa conversa, esse recorde de feminicídios em São Paulo. No ano passado,
A gente teve a informação numa reportagem da Folha que em 2 anos o governo de São Paulo usou só metade do orçamento da Secretaria da Mulher, sendo que a gente tem esses dados que são alarmantes. Então, é justamente agir a partir do orçamento também. Quando a gente olha para o histórico de só 15% do orçamento ser executado, também é surreal. Como é que você pode dizer que você tem uma política de segurança pública efetiva se você é o estado onde mais mulheres morrem e você é o estado mais rico e mais bem estruturado da União, como é o caso de São Paulo, né? Então, todas as vezes que saem esses números, o que a gente ouve, mas a gente lançou tal coisa, tá, mas não tá funcionando, não tá adiantando. E aí, o que vocês vão fazer agora, né? E aí é que eu vejo a importância de tratar dessa prevenção. E outra coisa, Gabi, teve um sucateamento do enfrentamento à violência contra a mulher, em especial durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso. Né? E aí a gente tem que pensar também, né, quando a gente fala, voltando um pouco na coisa dos crimes serem cada vez mais violentos e tal, a gente vem numa onda de violência cada vez maior contra as mulheres, que também é conectada a essa onda de presidentes, lideranças de extrema direita. Porque o discurso, não estou dizendo que a esquerda é super legal com as mulheres, não. Conhecemos aí muitos progressistas que também cometem violência de gênero. Mas uma das bases ali dos movimentos de extrema-direita é a tal da trad wife, a traditional wife, né? A mulher tradicional. É uma luta constante, por isso que a gente quer ver o avanço também desse pacto. Como eu falei, no cenário nacional, a gente teve 15% das verbas contra o feminicídio usadas. E agora a gente teve a sinalização dessas medidas práticas que vão ser traçadas. E a partir de um convite para os estados e municípios. Queremos o engajamento desses estados e municípios, né? Que eles realmente levem adiante esse pacto com medidas efetivas para a prevenção. E queremos mulheres sendo representadas nos ministérios, presidente Lula, na Suprema Corte, porque tudo isso faz diferença, no segundo escalão de todos os ministérios. Queremos mais mulheres eleitas, porque tudo isso faz a diferença. Precisamos ter mais mulheres ocupando cargos de liderança em todas as instâncias. Porque isso é que faz a diferença, Gabi. Não adianta você também lançar um pacto e não fazer mudanças estruturais, né? A gente cobra muito o presidente Lula para que tenha mulheres no Supremo Tribunal Federal, e sim, precisam ter, e continuaremos cobrando. Tô falando isso porque todas as vezes que nós do campo progressistas fazemos esse tipo de cobrança, as pessoas costumam fazer críticas. Sim. Não, mas olha a situação... Não. E é num governo progressista em que se pode cobrar por mudanças. Exatamente. Se a gente estivesse numa ditadura, a gente não podia cobrar. Então, continuaremos cobrando. É isso. Adriana, que prazer te receber mais uma vez, querida. Muito obrigada e até uma próxima. Gabi, muito obrigado. Espero voltar em breve. Com certeza. Até mais. E quero te convidar também para participar junto com a gente no ICL de uma aula com o Gessé Souza e o Lindener Pareto sobre a impunidade da nossa história, relacionadas à estrutura de classe, também poder, desigualdade no nosso país. Essa é uma aula que você pode acompanhar no dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, 8 horas da noite. Você pode se inscrever para garantir a sua vaga na aula em indetalhesicl.com.br. É uma aula aberta da nossa pós-graduação do ICL em Teoria Crítica da Sociedade. Uma oportunidade para você ter mais contato também com a nossa aula de pós-graduação. Vale a pena participar. Agora você fica na sequência com o Mercado Investimentos, com a Débora Maganha, depois o Rolê ICL com o William De Luca. E você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Pessoal, um aviso fundamental para vocês. Em fevereiro começam as aulas da nova turma da pós em Teoria Crítica do ICL, em parceria com a FESP. A única formação completa em Teoria Crítica do país. São 10 disciplinas, 360 horas e um diploma reconhecido pelo MEC. No dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos dar uma aula inaugural aberta e gratuita. E o tema será o Pacto da Impunidade. Por que as elites nunca pagam pelos seus crimes? Vamos revelar como funciona a blindagem dos poderosos.
será uma chance de você conhecer melhor a nossa pós-graduação. Garanta sua vaga e venha conosco gratuitamente. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.